Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavra de Deus. Ninguém pode compreender o significado de uma vitória até que essa mesma pessoa tenha conhecimento ou saiba quem vai ser ou quem é o seu adversário. E também que tipo de luta que essa pessoa possa de repente estar envolvida. E aqui em Romanos capítulo 8, através das palavras do apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos mostra o que Deus fez para conceder ao cristão a vitória sobre o pecado. Paulo aqui está falando sobre isso. E é interessante que Paulo não fala apenas do que Deus fez para manter um cristão livre do pecado, mas o apóstolo Paulo faz questão também de destacar o que Deus está fazendo agora. E também vai dizer da nossa responsabilidade no que diz respeito a ter que fazer também para que a gente assim possa e consiga verdadeiramente viver uma nova vida em Cristo, porém uma nova vida em Cristo debaixo da graça. Esse é o conteúdo do que Paulo trata dentro do capítulo 8 de Romanos. E Romanos como um todo, o contexto geral do livro de Romanos, trata do assunto em que o apóstolo fala a respeito da vida no Espírito. Vida essa que é dada pela fé a todos aqueles e aquelas que creem na pessoa de Jesus Cristo. Então o contexto geral do livro de Romanos é esse. Paulo se preocupa ao falar e fala em todo o livro a respeito dessa vida no Espírito, ou como ele frisa de uma forma mais direta dentro do capítulo 8, a respeito de se viver, da importância de se viver uma nova vida debaixo da graça de Deus. Uma vez, queridos, que a libertação, uma vez que a libertação vem por meio da pessoa de Jesus Cristo, só pode vir por meio da pessoa dele mesmo, não existe outro caminho. Não existe mais condenação sobre a vida de um homem. Condenação que de repente pode até em algum momento envolver algum tipo de castigo, ou quem sabe até um destino eterno para essa mesma pessoa. Então, se nós sabemos que a verdadeira libertação só pode vir da pessoa de Jesus Cristo, nós então entendemos, e Paulo nos diz isso, e foi o versículo que eu li nessa manhã, o verso 1, não existe mais condenação sobre a vida de um homem, principalmente para aqueles que estão, aqui existe uma condição, e essa condição, sendo redundante, está condicionada ao verbo estar. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E o verbo estar aqui implica para todos nós um posicionamento. Para que a condenação eterna não me alcance, eu preciso estar firmado em Cristo, eu preciso estar em Cristo. Porque quando Paulo também escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo ali também vai utilizar novamente o verbo estar, no sentido de que, se eu estou em Cristo, automaticamente eu sou uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, e então eu passo a viver o novo de Deus na minha vida. E aí, pensando nessa palavra, condenação, ontem eu fui buscar no dicionário da língua portuguesa o significado literal dessa palavra, condenação. Está em condenação aquele que foi condenado, aquele que foi culpado, reconhecido ou declarado culpado por alguma coisa. Quem nos acusa é Satanás. Quem acusa o homem é o diabo. Quem lança o peso de culpa e aponta os erros é o diabo. A palavra de Deus, ao contrário, ela nos confronta. E ao nos confrontar com o nosso próprio pecado, a palavra de Deus serve como um espelho.
ela faz a gente se enxergar da maneira como estamos naquele exato momento, mas não da maneira como somos. Porque Deus não nos fez, Deus não nos criou para viver na prática e na vida do pecado. Deus nos criou para viver para a glória dele. Então, queridos, aqueles que estão em Cristo não são condenados. Por quê? Porque Cristo foi condenado no lugar dessas pessoas. Não haverá nenhum castigo para essas pessoas. Por quê? Porque Cristo levou sobre si todo o castigo. E aí Paulo diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, nessa mesma palavra, o apóstolo Paulo vai dizer, caminhando para encerrar, que a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas que a inclinação para o Espírito Santo de Deus traz o que para as nossas vidas? Vida e paz. Traz vida de Deus, traz paz de Deus, uma paz que é abundante, uma paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Então, esteja em Cristo. Busque estar nele. Busque se firmar nele. Seja uma nova criatura. Porque uma vez que você está nele, e abro aspas, o apóstolo Paulo, ele usa muito o verbo estar. Ele usa várias vezes aqui em Romanos. Ele utilizou várias vezes ao escrever aos Coríntios. Então esteja em Cristo. Seja uma nova criatura. Viva o novo de Deus para a sua vida, deixando assim para trás as coisas velhas. Porém, viva também, tenha o desejo de viver uma nova vida debaixo da graça. Porque diz Romanos capítulo 8 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são tidos como o quê? São tidos como filhos, filhas de Deus. Mas aqueles que se permitem ser guiados pela carne não podem agradar a Deus. E essa mesma palavra, Romanos capítulo 8, nos ensina tudo em relação a isso. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma nova vida para você nele, esperando por você. O tempo é hoje, querido. O tempo é hoje, querido. Não perca mais tempo. Viva, esteja, seja para o Senhor tudo aquilo que a palavra de Deus diz que devemos ser. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.